Grande dia, ó, o Moro saiu do governo Bolsonaro, finalmente. E o Moro não apenas saiu, o Moro saiu atirando, o Moro caiu atirando no Bolsonaro. Vamos comemorar, é dia de bememorar, porque finalmente o marreco de Maringá sai do governo Bolsonaro. Ele não foi covarde, eu imaginava que o Moro seria covarde, que o Moro ia cair silencioso, como foi o Mandetta. O Mandetta caiu covardemente, caiu e ficou caladinho, tá caladinho até hoje, ninguém nem mais lembra quem é Mandetta, mas o Moro não. O Moro, ele caiu atirando. A primeira coisa que o Moro falou foi que no governo Dilma tinha autonomia a Polícia Federal, que a Polícia Federal, o governo podia ser o que fosse, mas a Polícia Federal tinha autonomia para investigar quem quer que seja. E ele deu a entender, já no comecinho, que o governo Bolsonaro não dava essa autonomia. E aí todo mundo começou a criar mais expectativa. O que o Moro vai falar? O que o Moro vai falar? Mas isso era só o comecinho de foi uma metralhadora giratória do ministro Sérgio Moro. E o pior, os bolsonaristas estão em choque. O gado está em choque. Vai faltar veterinário no Brasil para tanto gado doente que está hoje. Eles não sabem o que fazer. Então hoje é dia de comemorar. Se você, nessa briga entre Moro e Bolsonaro, se você também torce para briga, eu torço para briga. Se der para apagar com gasolina, eu apago esse fogo com gasolina. Se inscreve no canal e curte o vídeo. É 1 segundo se inscrever no canal e é de graça. E se inscrevendo no canal você ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente. Porque o bolsonarismo vai mentir. Eles vão tentar manipular a verdade. Hoje de manhã eles já estavam tentando manipular a verdade. O perfil oficial da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que está envolvida em muita corrupção com o Weingarten e tal, publicou que era fake news da mídia que o Bolsonaro tinha demitido o Valeixo. Valeixo, para quem não sabe, é o braço direito do Moro, é o pivô de toda essa crise, porque o Bolsonaro queria demiti-lo. E a SECOM publicou que era mentira, que não, que ele foi demitido a pedido. E no Diário Oficial da União estava ali, exoneração do Valeixo pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido. Ou seja, o Bolsonaro mentiu no Diário Oficial da União. Ele disse que o Valeixo se demitiu. Não, o Sérgio Moro tratou de desmentir. O Sérgio Moro disse que o Valeixo não queria sair, que a principal coisa na carreira de um policial federal é chegar à superintendência, é a maior honra para um policial federal. E o Valeixo jamais ia querer se desfazer disso. E aí o que acontece? O Bolsonaro mente, o Moro desmentiu. E o Moro ainda disse que o Valeixo chegou até a falar, não, talvez seja melhor eu sair por conta das pressões que estava sofrendo. E isso é só o comecinho do tanto de tiro que o Moro deu no Bolsonaro. Por quê? Porque o Sérgio Moro, ele jogou a bola, ele levantou a bola por impeachment. Só falta agora a Câmara dos Deputados cortar, como num vôlei. Por quê? Porque o Sérgio Moro falou que o Bolsonaro queria demitir o superintendente da Polícia Federal para interferir, que o Bolsonaro quer alguém de confiança na Polícia Federal para dar para ele relatórios de inteligência. Veja bem, relatórios de inteligência é uma coisa que é sigilosa, completamente sigilosa. E que o Bolsonaro quer relatórios de inteligência, quer informações confidenciais, também sigiloso, confidencial, e que o Bolsonaro não tinha isso com o Valeixo. Por quê? E aí o Sérgio Moro, ele defende várias vezes a autonomia das instituições, que a Polícia Federal tinha que ser autônoma e que com o Bolsonaro desde o ano passado estava tentando interferir. Só que tem uma coisa que muita gente não lembra. Interferir na Polícia Federal é crime de responsabilidade. Tanto é que o Moro disse que a Dilma não cometeu esse crime, que a Dilma não tentou interferir na Polícia Federal. Ele não cita o nome Dilma, mas ele fala o governo anterior. E ele cita o nome Dilma só uma vez, que é a segunda vez em que ele fala que não teve interferência. E aí o que acontece? O Moro cantou a bola, o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. E para piorar, o Sérgio Moro ainda fala, olha, não importa quem vai colocar agora no lugar do Valeixo ou no lugar do próprio Sérgio Moro que se demitiu. O que importa é com quais intenções. Qual a intenção do presidente Jair Bolsonaro em trocar o comando da Polícia Federal? Qual é? E aí ele deixou no ar por alguns minutos. E logo depois ele disse qual a intenção. Ele falou, o Bolsonaro está com medo de investigações no STF.
Pronto, é o que eu falei aqui ontem. Lembram disso? Eu falei, Bolsonaro quer demitir o Valeixo e o Moro vai se demitir, ou se demitiu. Ontem a gente ainda não sabia, tinha saído, o Moro já tinha pedido a demissão, mas não se sabia se isso seria mantido. Foi mantido. E eu falei, olha, é porque há investigações no STF. Para quem não sabe, quando o STF abriu um inquérito para apurar fake news contra a Suprema Corte, o STF não sabia quem estava colocando essas fake news, quem estava financiando isso. O STF foi investigando e chegou no bolsonarismo. E o STF, quando investiga isso, eles têm uma equipe da Polícia Federal que está à disposição da Suprema Corte para fazer essa investigação. O Bolsonaro ficou bravo porque o STF foi chegando, inclusive começou a convocar bolsonaristas como o Alan dos Santos, que é do Terça Livre, que é um dos bolsonaristas mais ferrenhos. O blog dele já foi condenado por fake news, ele foi até convocado para depor na CPI das fake news, e o STF começou a convocar esses bolsonaristas a depor, eles começaram a ficar com medo, e o STF chegou, tudo indica, essa pouca parte que vazou dessa investigação sigilosa, é que o STF chegou em quem financia isso, e essa investigação não vazava para o Bolsonaro, não vazava porque é sigilosa, por lei não pode vazar para o presidente, mas o Bolsonaro queria saber. O Bolsonaro queria saber e o Moro hoje, ele deixou tudo isso exposto. O Moro hoje não foi uma entrevista do Sérgio Moro, não. Hoje foi uma delação premiada. Hoje o Moro fez uma delação premiada contra o Bolsonaro. O que o Moro ganha? Ele ganha como troca dessa delação premiada o apoio incondicional e irrestrito de todo mundo que é antipetista e que gostava do Moro por ser o paladino da justiça, incluindo os comentaristas fascistas da mídia, incluindo todo esse pessoal que apoiou a eleição do Bolsonaro achando que o Bolsonaro ia mudar, ou sabe-se lá por quê, como Vera Magalhães, Noblar, Reinaldo Azevedo e vários desses, gente da Globo, Merval Pereira, todos esses agora pulam para o barco do Moro, eles já estavam cansados do Bolsonaro, mas o Moro ele também ganha metade dos bolsonaristas. Antes do Moro depor, eu já estou falando como se fosse uma delação premiada mesmo, antes do Moro fazer essa coletiva dele, se demitir publicamente, eu vi nas redes bolsonaristas, e de vez em quando eu vou lá para ver o termômetro, todos dizendo que era fake news, que o Moro não ia se demitir, ou que se o Moro saísse não era por causa do Valeixo, que o Valeixo foi demitido a pedido próprio, que ele se demitiu. Ok, estavam todos com o Bolsonaro. Quando acabou a entrevista coletiva do Moro, ou a delação premiada do Sérgio Moro, mudou completamente. Eu vi bolsonaristas dizendo, olha, tá difícil defender o capitão. Eu tô do lado do presidente, custa o que custar, mas tá muito difícil. Aí vi outras pessoas dizendo, olha, não tem como defender, se realmente é verdade o que o Moro falou, tá difícil. E aí eu vi vários comentários assim, até que chegou em um, que é o Alan dos Santos, do Terça Livre, que já foi condenado por fake news, que foi depor na CPI das fake news, um bolsonarista ferrenho. Ele tá naquele grupo, tem um grupo de WhatsApp chamado Marketing Bolsonaro, em que estão vários influenciadores e jornalistas de direita pró-Bolsonaro, onde eles recebem instrução do Carluxo, do Eduardo Bolsonaro, enfim. Nesse grupo tá o Alan dos Santos, tá o Caio Coppola, tá alguns outros jornalistas da CNN, tá um monte de gente ali bolsonarista. E o Alan dos Santos, ele tweetou logo após o Moro, falou, olha, o Moro entregou a cabeça do Bolsonaro numa bandeja pro Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que tava morto politicamente, agora o Rodrigo Maia ele se reacende, a ascensão do Rodrigo Maia vai acontecer. Thiago, minha opinião, Rodrigo Maia não estava morto politicamente. Mesmo o Bolsonaro fazendo os acenos ao centrão, mesmo o Bolsonaro colocando esses corruptos no poder, vários, e comprando com cargos e tudo mais, o número de deputados que dava é ínfimo. Não ganhava a eleição contra o Rodrigo Maia, por exemplo. Se fosse uma eleição para presidente da Câmara hoje, Rodrigo Maia ganhava de novo. Bolsonaro não tinha e provavelmente não teria nos próximos dias, nas próximas semanas ou meses até, uma maioria contra o Rodrigo Maia, ou pelo menos uma minoria grande o suficiente para fazer frente, para incomodar o Rodrigo Maia. Não teria. O Bolsonaro não teria. Por quê? Porque de um lado é o Bolsonaro comprando o pessoal do Centrão com cargos, de outro lado é nos bastidores o Rodrigo Maia com o telefone dele falando com todo mundo. E o Rodrigo Maia tem credibilidade com os políticos. Comigo, para mim não tem nenhuma, mas para os políticos tem, porque quando ele promete para um político, vou fazer isso, isso e isso por você, ele cumpre. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele usa quando ele precisa e depois ele descarta como se fosse lixo tóxico. Olha o que ele fez com o Bebiano, com o Santos Cruz e com tantos outros. E o pessoal entende, os políticos entendem. Tem alguns que, claro, a sede deles por dinheiro é maior, como o Roberto Jefferson e tudo mais. Mas ninguém é otário. Ninguém quer fazer parte de um governo que, sabendo que na primeira
na primeira vez que você fazer um A ao contrário do que o Carlos Bolsonaro, o filho louco do presidente, quer, eles vão te fritar, vão acabar com a sua vida pública e você nunca mais vai ser eleito nem para síndico de prédio. Porque a esquerda e as pessoas que não fazem parte dessa seita bolsonaristas já te veem como um corrupto, porque você faz parte disso, e depois os bolsonaristas também vão te ver como um corrupto, porque eles vão te fritar, e aí essa pessoa é completamente abandonada aos ursos. É o que aconteceu com o Bebiano, ele foi abandonado aos ursos. A gente sabe que o Bebiano não se elegeria mais para nada, porque quem é anti-Bolsonaro sabe do ruim que ele era, que apoiou o Bolsonaro, e quem é pró-Bolsonaro começou a odiá-lo, então ele conseguiu ser odiado pelos dois lados. Um ou outro isentão poderia ainda gostar dele, mas é isso que aconteceu. E o Sérgio Moro, ele sabe, veja bem, o Sérgio Moro ele é muito bem assessorado, diferente de boa parte da esquerda que eu critico aqui, mas esse não é o caso, diferente do Bolsonaro que é assessorado por olavistas que são muito burros, o Sérgio Moro é muito bem assessorado. O Sérgio Moro, na parte da comunicação midiática, ele é o grande mestre no Brasil nos últimos anos. O Sérgio Moro, com o apoio da Globo, das mídias e de todo mundo, ele sabe manipular a opinião pública. O Bolsonaro faz isso nas redes sociais, o Sérgio Moro faz isso na mídia tradicional. E o Sérgio Moro, muito bem assessorado, ele fez a única coisa que poderia salvá-lo, que é cair atirando. E quanto mais tiros certos ele der, melhor. Quanto mais fraco ficar o Bolsonaro depois disso, melhor para o Sérgio Moro. Porque o Moro sabe que agora as milícias digitais bolsonaristas vão virar todos os canhões, todas as armas para Sérgio Moro. E as notícias que saíram depois do que o Sérgio Moro falou é que o bolsonarismo o bolsonarismo, quando eu digo, as pessoas ao redor do Bolsonaro estão em choque e eles estão pensando o que a gente vai fazer agora, qual vai ser a estratégia a ser adotada. Em estratégia de comunicação eles são muito bons, mas qual vai ser a estratégia? Porque o Sérgio Moro quebrou no meio o apoio ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro dessa ele não sai ileso. E tem uma outra coisa, muita gente não lembra. O Bolsonaro agora ele tem todos os ministros do STF contra ele. Todos. Tem 11 contra o Bolsonaro. Por quê? Porque até então podia se dizer que o Bolsonaro tinha algum ministro lavajatista que talvez decidisse em favor do Bolsonaro em uma coisa ou outra, que são o Barroso, que é amiguinho do Delanhol e do Moro, que são o Arrou Rufa, quem é nosso, a Carmen Lúcia frouxa, e quem disse que ela é frouxa não sou eu, a Vaza Jato tá dizendo isso, viu? Influx e Trust, e talvez um ou outro ali. Mas agora, esses ministros lavajatistas, esses 4 aí que eu citei, eles se viram completamente contra o Bolsonaro. E o pior, o ídolo de todo esse pessoal que votou no Bolsonaro contra a corrupção era o Sérgio Moro, que é aquele que combateu a corrupção. E o Sérgio Moro fala com todas as letras. O Bolsonaro demitiu o superintendente da Polícia Federal e eu estou saindo por conta disso, porque ele quer interferir na Polícia Federal e não é quem ele vai colocar, mas com quais razões ele vai colocar alguém. E a pessoa que o Bolsonaro colocar vai chegar ali já se submetendo a isso, a entregar relatório sigiloso ao presidente. Então, qual vai ser a moral que vai ter essa pessoa que vai chegar agora no Ministério da Segurança Pública e na Superintendência da Polícia Federal? Qual vai ser a moral que essa pessoa vai ter para falar que a Polícia Federal faz um trabalho decente? E os delegados da Polícia Federal e os agentes da Polícia Federal, eles vão deixar? Não vão. Eles não vão deixar. Eles estão fechados com Sérgio Moro. E olha só, agora chegou a hora que os generais, esses generais que estavam mandando no Brasil até agora, pela primeira vez o Bolsonaro contrariou os generais. Os generais tentaram fazer o Sérgio Moro não cair atirando. Os generais mancham sua biografia. É a hora que eles vão ter que escolher os generais. Entre a biografia deles, entre eu sou um cara ilibado, idôneo, honesto, ou você está num governo de corruptos. Porque o Sérgio Moro, que é esse cara que todo mundo falava que era o paladino da justiça, está falando. O governo Bolsonaro, a partir de agora, é um governo de corruptos. Ele coloca a gente do centrão. O Sérgio Moro, inclusive, criticou diretamente o novo nome que o Bolsonaro quer colocar na Polícia Federal. Falou, ele é um delegado da Polícia Federal que passou mais tempo no Congresso do que servindo na Polícia Federal. Por quê? Porque o Bolsonaro, poucas horas antes, o Bolsonaro colocou nas redes sociais dele um documento dizendo que o superintendente da Polícia Federal tem que ser um delegado da Polícia Federal de carreira. E aí o Sérgio Moro já atira direto no nome que o Bolsonaro quer colocar e fala, não é, pode até ser um delegado de carreira, mas não é uma pessoa ilibada, é uma pessoa que fica mais tempo no Congresso fazendo articulações políticas do que
ficou na carreira como policial federal. Ou seja, é um político, não é um delegado, não é uma pessoa anticrime. O Bolsonaro sai muito, mas muito afetado disso, sai com mais uma denúncia de crime de responsabilidade vindo de quem vem e sai agora com um oponente à direita. Não é mais a esquerda, não é mais o Centrão, não é mais o PSDB, é um oponente à direita que tem apoio irrestrito de toda a mídia e que tinha apoio irrestrito de todos os bolsonaristas até anteontem. Então, a coisa tá feia. Agora eu posso falar com todas as letras. A casa caiu. É o começo do fim do governo. Quem diz isso não sou eu. Eu vi vários bolsonaristas dizendo é o começo do fim do governo Bolsonaro. Foi hoje. Então, vamos comemorar. Sextou. Sexta-feira, fim de semana vai ser muito bom. Bom fim de semana para todo mundo. E vamos para cima deles. Falta o empurrão final para o Bolsonaro cair. Falou!